Fala aí, rapaziê, beleza? Então, hoje eu quero falar de uma expressão que tá bem na moda aí, né? Que é o trash talk, né? O que seria o trash talk? Trash talk é aquela falação que alguns lutadores fazem antes das lutas, né? Assim, na realidade eu não critico muito não, né? Eu não critico o trash talk em si não. Na realidade eu tento entender qual é a intenção, né? O porquê que fazem isso, né? Na verdade, assim, se a gente for. Tem muita gente aí saudosista que vai lembrar da época do Japão, do Pride, como um evento. Pô, um evento perfeito, aquela coisa. Pô, o Pride não tinha trash talk, todo mundo se respeitava, só tinha samurai, a honra, aquela coisa toda. Mas a gente tem que entender, assim, que são épocas diferentes e são culturas diferentes também. Se a gente for olhar o público japonês, assim, o Pride em si, ele focava em quê? Ele focava na arte marcial. E se a gente for puxar agora pro UFC, é completamente diferente. O UFC foca em quê? No entretenimento. Ele foca no lutador, no atleta. Então, assim, já começa por aí, já é um pouco diferente. Então, são culturas diferentes, é tudo diferente. E se a gente for olhar para o público japonês, também uma grande diferença. Vamos lá. Como que o público japonês se comporta na época do Pride mesmo? Se comportava assim, vendo, assistindo as lutas. Você não ouvia nem um silêncio sepulcral, você não ouvia nada, nenhum barulho. O máximo que a gente ouvia quando acontecia algum lance assim extraordinário era um só, era silêncio o tempo todo. Ou seja, a cultura do japonês era dessa forma, né? É dessa forma, né? Eles são disciplinados, são doutrinados, é aquela coisa toda. Beleza. Agora vamos passar para cá, vamos passar mais para o público americano, o público brasileiro. Como que esse público se comporta assistindo uma luta? Completamente diferente, né? É todo mundo com cerveja na mão, vai morrer, então é completamente diferente. Então aí, só aí a gente já consegue ver a diferença do público oriental pro público, né, daqui do ocidente. Então assim, só que eu vejo, tem muita gente que critica assim o trash talk, mas tem muita gente que critica, mas por exemplo, eu vi muito memezinho, quando fizeram muito memezinho com o Borrachinha, quando ele foi nocauteado pela Adesanya. Ué, né? Ou seja, o que eu enxergo é muito assim, tipo, não, nós aqui, nós não gostamos do trash talk, não gostamos da falação. A conclusão que eu chego é o quê? Não, a gente gosta de zoar, só que a gente não gosta da volta. Então, se zoa, tem que aguentar a volta. E o lance do trash talk é mais por aí. A gente tem que entender, como eu falei, a intenção disso tudo. Aí a gente pode justificar, não, mas o Borrachinha, ele falou mal do Adesanya, cara, eu acompanhei o trash talk dos dois, eu não vi nada demais, né? Ah, mas ele na pesagem, ele levou uma faixa branca, ele tava de faixa preta, entregou uma faixa branca pro Adesanya. Cara, ele fez isso porque o Adesanya numa coletiva de imprensa falou que ele não tinha um chão bom. Então ele foi. Ah, mas também o Borrachinha chamou o Adesanya de magrelo. Ele chamou de magrelo porque o Adesanya falou que ele era bombado. Então assim, cara, ação e reação, filho. Então assim, eu não vi nada demais, não vi nada de ofensivo, de marra, de arrogância, eu vi normal. Essa zoeira sempre aconteceu no meio da luta. Quem não se lembra da pesagem da luta do Vitor Belfort com o Anderson Silva? O Anderson entrou com uma máscara, ele botou uma máscara branca na pesagem com o Vitor. E aí? Mas como ele ganhou por nocaute, ninguém criticou. Se ele tivesse perdido, ele seria criticado, ele seria chamado de arrogante, de um monte de coisa. Então assim, cara, isso aí não tem, na minha opinião, não tem a menor lógica, entendeu? Então assim, a conclusão que eu chego, a galera zoa, mas se fizer um trash talk com a gente aqui, a gente não gosta, não aceita a brincadeira. Então, outro exemplo, Muhammad Ali. Era o maior fanfarrão de todos, o rei do trash talk. Quem acompanhou qualquer documentário que a gente vê do Muhammad Ali vai ver. O cara sempre fez trash talk, sempre, sempre. E é um cara que mesmo depois de, né, algum tempo já que ele já faleceu, ele é idolatrado até hoje. Então assim, porque ele era realmente ele era fantástico no boxe. Então assim, até a tocha olímpica ele carregou nas Olimpíadas de Atlanta, 96, né? Então assim, você vê, um cara que fazia trash talk, mas era um excelente atleta, tido até como o maior de todos, né? O The Greatest. Então, e
fazia trash talk. Então, assim, eu posso até citar alguns exemplos, mas o que eu acho curioso também é que as opiniões das pessoas mudam como o vento, né? Tem alguns exemplos aqui de atletas, já puxando mais pra cá, né? Mais pro momento atual, que eram odiados lá atrás e agora alguns desses são vistos como pessoas inteligentes, que sabem fazer o jogo, aquela coisa toda. Eu me lembrei aqui do Chael Sonnen. Vamos lá. Chael Sonnen era um cara completamente odiado, que hoje em dia eu já ouvi muita gente falar que não, mas o Sonnen é um cara inteligente, ele fala bem. Não, ele fala bem, ele sabe o limite, que as pessoas estão fazendo um paralelo muito grande com o Colby Covington, que ele é o odiado do momento do UFC, né? Que os brasileiros não gostam porque ele xingou os brasileiros, falou que nós éramos porcos imundos, enfim, animais imundos, enfim. Mas, o Sonnen sabe o limite, aquela coisa toda, tá. Aí antes da luta com o Anderson Silva, ele sabe o limite, ele falou pro Anderson, quem acompanhou na época vai lembrar, ele falou que ele ia dar um tapa na bunda da mulher do Anderson Silva se ela não fritasse, não fizesse um bife da forma que ele gosta. Isso é saber o limite? Então, assim, hoje em dia as pessoas esquecem, né? O que acontece lá atrás as pessoas esquecem, né? É porque o Covington, não tô defendendo não, mas assim, é que ele é o cara do momento. Então o que aconteceu lá atrás, a gente esquece. Tipo, não, né? Passa batido. Então eu acho muito curioso isso, né? E outra coisa também, qual é o limite do... Sei lá, essa pergunta, qual é o limite do trash talk? Não sei. Eu acho que isso fica muito a critério, né, do atleta, do lutador. Eu não sei, eu acho que eu não faria trash talk, mas assim, eu entendo o cara que faz. O que acontece? O lutador, ele tem um tempo, ele tem uma vida útil no evento. Ele, como atleta, é uma carreira relativamente curta. Então ele tem aquele período curto para ele ganhar o máximo de dinheiro possível. Então, assim, eu entendo a intenção do cara de fazer um trash talk, porque assim, ele tem que ganhar dinheiro. Tudo isso gira em torno de dinheiro. É isso. Então as pessoas têm que parar de levar pro coração e achar que aquilo ali é pessoal. Não é, é dinheiro. É dinheiro. Dá pra ver que é por dinheiro. Não tem outra justificativa. Então, assim, ninguém sabe o que o atleta passa para chegar ali, né? O processo, para chegar no topo, para chegar num grande evento, ninguém sabe. As pessoas só querem falar. Só querem fazer meme, postar, falar besteira, mas ninguém tenta ver o outro lado do atleta. Então é isso que eu vejo muito, é o que acontece. Né? As pessoas se doem muito, mas eu vejo essas coisas também que, né? Citei exemplos aqui, né? Exemplo do cara que, é brasileiro e foi altamente criticado, altamente zombado porque ele perdeu, porque teve a primeira derrota. Então, né, não dá pra... Isso pra mim fica um pouco... soa meio incoerente pra mim. Então, assim, outro exemplo também de um cara que era extremamente odiado, que hoje em dia é visto como um cara super inteligente no meio, é o Conor McGregor. Né? Eu fiz aquela pergunta do lance do limite, qual é o limite? Cara, como eu falei, o atleta tem a vida curta, a vida útil curta. Irmão, se o cara tiver que desestabilizar o outro pra luta vender, pra luta ter visibilidade, pra bolsa dele aumentar, cara, isso depende do cara, né? Já dizendo mais uma vez, não sei se eu faria isso, mas eu não critico o cara, isso aí cada um sabe de si, mas o cara que faz ele tem que bancar, ponto, entendeu? Então assim, tanto aconteceu que na época da luta com o Aldo entrou com raiva e perdeu por causa disso, ele meio que, né, se desconcentrou ali e o cara pegou ele. Então assim, tudo isso gira em torno de dinheiro, é dinheiro. Se o cara fala, ele ganha visibilidade, até quem não gosta do cara vai querer pagar o pay-per-view para ver a luta dele, mesmo não gostando do cara. E é dinheiro, a bolsa dele aumenta, ele vende mais pay-per-view, é patrocínio, muitas marcas vão querer se aliar ao cara que faz isso. Então é marketing. E eu já ouvi vários relatos de todos esses caras, tanto o Sonnen, quanto o McGregor, quanto o Colby Covington, que fora dos holofotes, eu já ouvi várias pessoas falarem, assim, são extremamente respeitosos, educados, família, respeitadores, assim. Então, assim, aquilo ali é onda. É só para vender a luta, é dinheiro, é só isso. Então, assim, eu acho que esse pensamento a gente tem que começar a mudar e ver de uma outra forma, né? Por mais que às vezes um cara passe um pouquinho do ponto, mas na real é dinheiro, é isso.
entendeu? E o do lance da zoeira, eu lembro que eu vi uma entrevista do Colby Covington. Voltando pro McGregor, as pessoas querem ver ele perder. A maioria quer ver ele perder. Mas no caso dele é diferente do Sonnen. O Sonnen nunca foi campeão. Ele, eu vejo que todo mundo quer ver o McGregor se lascar. Mas as pessoas meio que se rendem pra ele. Tipo, pô, esse cara já ganhou 2 cinturões. O cara é milionário, o cara vende, é a maior bolsa do UFC. Pô, então esse cara aqui, eu quero ver ele se ferrar. Mas eu respeito. Esse cara fala e faz. Quantas lutas ele falou que ia nocautear no primeiro round? O Aldo ele falou que ia ser no primeiro round. Nocauteou. Chad Mendes ele falou que ia ser no segundo. Ele queria apostar 3 milhões com o Dana White, 3 milhões de dólares, que ele ia nocautear no segundo. O Dana White não apostou, que essa apostado perderia. O próprio Poirier, na primeira luta deles, ele falou que ia nocautear no primeiro round, ele nocauteou. Então assim, as pessoas meio que respeitam ele, mas querem ver ele perder. Aí quando perdeu agora pro Poirier, ai meme, zoeira, pá, aí tá vendo, cara não gosta. Então assim, mas quando o cara ganha, todo mundo, uau, se fecha, respeita, o cara é bom, pá. Aí o discurso meio que se rende. Aí voltando, eu lembro que eu vi a entrevista do Colby Covington, não lembro pra quem foi, deve ser pra algum brasileiro, acho que foi a imprensa daqui mesmo, que fez com ele, que perguntaram, falando nesse lance do trash talk, essa coisa toda, e criticar a pergunta foi uma crítica a esse lance dele xingar os brasileiros, essa coisa toda. Aí ele falou, a partir do momento que vocês falam, vai morrer, estão desejando a minha morte, vocês têm que estar preparados para tudo. Nesse ponto eu concordo com ele. Porque assim, de repente eu poderia ouvir um lance desse, uma frase dessa, e isso não me afetar. Mas a gente não sabe, cada um é cada um. Cada um se afeta da forma, não sei, cada um tem um temperamento, teve uma educação, então não dá para julgar. De repente ele se ofendeu com isso, e ele revidou da forma que ele achou mais apropriada. Então assim, quem faz tem que aguentar a volta. Isso para mim é uma premissa básica. Mas o que eu acho também é que o ideal é não cair na pilha. O Colby Covington é um cara que ele ia ser mandado embora do UFC, cara. Ele ia ser mandado embora do UFC. Antes da luta com o Demian Maia, ele ia ser cortado do UFC. Ele não fazia trash talk. Se alguém pegar as entrevistas antigas dele, ele não gostava de trash talk. Ele ia ser mandado embora. A partir da luta com o Demian Maia, ele começou a fazer trash talk. Ele é um cara que ele não vende muito pay-per-view, mas a bolsa dele aumentou. Então assim, foi válido para ele. Então tá valendo. Ele tá ganhando, ele ganhou vários tops aí, vários ex-campeões, então ele tá ali, tá no evento. Perdeu a disputa do cinturão, mas o cara tá ali. Tá no jogo. Entendeu? Tá ali, acho que ele é o segundo do ranking, então tá ali. Mas o que eu acho que ninguém tem que cair na pilha, né? A melhor forma é não cair na pilha. Deixa o cara falar, pô. Fica surdo, se concentra no treino, na luta, não vê rede social. Eu acho que a melhor estratégia, eu acho que é essa. Eu vi uma postagem recentemente do Dustin Poirier no Instagram dele, que ele tirou uma foto com uma calcinha vermelha. E ele quis dizer aquilo ali. Ele quis dizer o quê? Que ele vai lutar de novo com o McGregor. Ele ia lutar pelo cinturão do UFC. Ele abriu mão da disputa de cinturão do UFC para fazer a terceira luta com o McGregor. Por quê? Dinheiro, filho. A luta com o McGregor é a luta milionária, onde ele vai ganhar muito mais do que se ele fosse disputar o cinturão. E por que da calcinha vermelha? Porque na época que o McGregor ele ia lutar com o Rafael dos Anjos para pegar o cinturão de cima, numa coletiva de imprensa, o McGregor falou isso, que quando alguém marca uma luta com ele, é motivo de comemoração. Pode mandar a esposa tirar a calcinha vermelha da gaveta e vamos comemorar. Ele meio que zoou isso na coletiva de imprensa. Ele quis dizer o quê? Que lutar comigo você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário e é motivo para comemoração. O Poirier, o que ele fez? Ele tirou a calcinha vermelha, tirou a foto com a calcinha vermelha, tipo assim, tirou sal da situação, ele não caiu na pilha. Ele fez certo, é assim que tem que ser. Entendeu? Então assim, não pode levar pro coração. Então, isso é um exemplo de um cara que teve uma postura inteligente. Ou seja, o McGregor não vai nem tentar zoar, porque ele já meio que já não caiu na pilha. Então assim, é isso que vale. Né? Tem um outro exemplo aqui também, que é de um cara do momento aí, do jiu-jitsu, né? Que é o Gordon Ryan, né? É um cara que faz muito trash talk também, só que ele é um cara que ele não tem limite nenhum, né? Ele, no Instagram, ele faz uma zorra do cacete, ele tira foto, printa, faz montagem. O cara tem muita gente que não quer lutar com ele,
por causa disso, porque a falação dele incomoda, né? E tem muita gente que não, né, não quer lutar por causa disso com ele. E ele vem ganhando muita gente, ele vem ganhando, né? Ele até assinou com um evento na One UFC na Ásia. E ele tá ganhando todo mundo, ganhou recentemente um outro brasileiro aqui agora, ele tá no topo aí do Jiu-Jitsu sem kimono, né, no guia. E é um cara meio que não tem muito limite. E um dia eu vi uma entrevista de algum brasileiro falando, algum vídeo, e o cara falando, mas ele não tem, ele é meio sem moral, que ele não tem limite, ele não tem moral. É outra palavra também que eu fico pensando assim, tá, moral. O que é moral pra mim pode não ser pra você. Então isso é muito relativo. Falar o cara não tem moral, o limite dele... Meu irmão, ele fez uma selfie, realmente o limite dele é um pouco mais largo, né? Bem mais largo do que a maioria das pessoas. O cara fez uma selfie no velório do pai dele, esse Gordon Ryan. Né? Ele fez uma selfie, o pai, o caixão aberto, né? A foto batendo ele e o pai, aparecendo o rosto do pai dele, morto. Realmente, um cara que tira uma foto dessa, o limite dele é bem elástico. Então assim, mas quem sou eu para julgar o limite do cara? O que acontece? Eu não sei como é que foi a educação do cara, não sei se ele já sofreu algum tipo de abuso, sei lá, na infância dele, alguma agressão, sei lá, meu irmão. Então, cada um é cada um. Então, cada um tem um temperamento, teve uma criação, uma educação. Então, quem somos nós, assim, para julgar o limite do cara? Não, porque ele não tem moral. Como eu disse, o que é moral para um não é moral para outro. Então, isso não tem, na minha opinião, não tem muito a ver, entendeu? Então, assim, e eu acho que isso varia de muita... Ou seja, levando a conclusão disso tudo é o quê? É dinheiro. O cara faz isso pra quê? Pra vender luta. É outro cara também, que eu já vi, acho que foi até o Renzo, ele é da academia do Renzo. Fala que ele é super educado, que ele é meio nerd, que ele é calmo. Então assim, fora do holofote, o cara é um. Ali ele faz aquela zoeira toda, é pra vender, é dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro, é isso. Então é isso que as pessoas têm que entender. É isso que nós, brasileiros, temos que entender. É dinheiro, é isso. E a gente não pode, por exemplo, o Gordon, o Chael Sonnen e o Colby Covington são americanos. Os caras têm uma cultura. O Conor McGregor é irlandês, outra cultura. O trash talk já não combina com o Khabib Nurmagomedov. A gente pode falar, o Khabib, né, era o segundo maior salário do UFC e não fazia trash talk. Mas o Khabib é diferente, o cara é russo, é um cara mais frio, é muçulmano, um cara é religioso. Nem combina trash talk com ele. Então a gente tem que entender que isso aí é de pessoa para pessoa, não é... Né? Com uns, dependendo da cultura, do temperamento, isso é muito variável, é muito relativo. A gente tem que entender isso, a gente tem que abrir a mente para ver isso com olhos diferentes, entendeu? Então acho que é por aí. Então tem muita gente que critica, né? É um último ponto que eu quero tocar. Muita gente critica o trash talk, não vou dizer que isso é numa totalidade, não vou falar que isso é 100%, mas que curte fazer um bullyingzinho na internet, ainda mais que a internet virou terra de ninguém, é memezinha, bullyingzinho. Então assim, para uma certa, pro trash talk, muita gente aqui é defensora da moral dos bons costumes, mas de repente fazer um bullyingzinho é uma brincadeira inocente. Então assim, vamos parar de hipocrisia. Eu acho que isso aí, a gente tem que entender a intenção. A intenção de quem faz o trash talk é muito clara, dinheiro. E a intenção de quem faz o bullying? De quem faz um memezinho para sacanear alguém do trabalho, alguém da escola, qual é essa intenção? É humilhar? Não, é brincadeira, é uma zoeira. Então assim, acho que segue essa reflexão aí. Beleza? Então vamos lá, e quem gostou aí, vamos compartilhar esse vídeo aí. Vamos dar um jabzão de encontro aí no curtir. Vamos dar um diretaço para arrancar a cabeça, não inscrever-se. E vamos que vamos. Beleza? Valeu, rapaz. Show!